Renato estava em busca de um novo começo. Após o fim de um relacionamento conturbado e o desgaste de sua antiga rotina, ele decidiu se mudar para um local mais afastado, longe da agitação da cidade. Um chalé isolado nas montanhas parecia ser a escolha perfeita. A casa era antiga, mas charmosa, com paredes de madeira e janelas grandes que permitiam a entrada de luz natural. Tinha o tipo de isolamento que Renato achava necessário para se reencontrar. Ao chegar, uma sensação estranha o envolveu. O chalé, embora acolhedor à primeira vista, tinha uma atmosfera de vazio que não conseguiu ignorar. Não era o tipo de vazio normal de uma casa desabitada, mas algo mais profundo, como se o espaço estivesse aguardando alguma coisa. Mesmo assim, Renato seguiu com sua decisão. A casa tinha uma energia peculiar, mas ele estava disposto a conviver com isso. Após descompactar algumas coisas e arrumar seu novo lar, Renato se permitiu relaxar. À noite, ele acendeu uma fogueira na lareira e se acomodou com um livro na cadeira próxima. Mas o silêncio ao redor era tão denso que começava a incomodá-lo. Havia uma sensação de que algo observava. Os olhos pareciam estar nas paredes, nas janelas, na própria madeira. Com o cair da noite, a casa parecia mudar de forma. As sombras nas paredes ganhavam vida, movendo-se lentamente, e Renato, por um momento, se perguntou se sua imaginação estava pregando peças. No entanto, ele sabia que não estava sozinho. Na primeira noite em que Renato dormiu na casa, algo o acordou no meio da madrugada. Ele se levantou rapidamente, sem saber o que o havia tirado do sono, mas ao olhar para o corredor escuro à sua frente, viu algo que o fez gelar de medo. Uma figura, completamente transparente, apareceu diante dele. Era como se alguém tivesse sido esculpido no ar. A figura parecia humana, mas sua forma estava embaçada e indistinta, como se estivesse feita de vapor denso ou luz distorcida. Seus contornos eram indefinidos, como se o ser estivesse constantemente em transição, sem uma forma física sólida. A figura ficou ali por alguns segundos, imóvel, observando, antes de desaparecer como se nunca tivesse existido. Renato sentiu uma onda de calafrios percorrer seu corpo. Ele esfregou os olhos, achando que estava sonhando, mas a sensação de presença persistiu. Não foi um pesadelo. Ele havia visto algo que não deveria estar ali. Ele passou o resto da noite em claro, ouvindo o som da casa. Às vezes, o render da madeira parecia mais como um sussurro distante. Como se as paredes estivessem se comunicando entre si. Nos dias seguintes, Renato tentou ignorar o incidente. Mas ele não podia negar a sensação de que a casa estava viva, de que algo se movia nas sombras, algo que não deveria estar ali. Enquanto organizava os cômodos da casa, encontrou um diário antigo em uma gaveta escondida, empoleirado em uma prateleira empoeirada no sótão. O diário era de um homem chamado Edgar Ferreira, que aparentemente viverá naquela casa há décadas atrás. As primeiras páginas estavam cheias de anotações, descrições da vida cotidiana e registros de tarefas, mas o que chamou a atenção de Renato foi a mudança abrupta no tom das páginas. Nos últimos registros, Edgar descrevia encontros estranhos com seres que ele chamava de transparentes. Às vezes vejo formas que não posso explicar, escreveu Edgar. Seres invisíveis, mas não. São como figuras que se dissolvem na luz, que existem em um estado liminar. Não são pessoas, mas possuem uma presença, uma intenção. Eles não falam, mas me observam com olhos invisíveis. Renato sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras. Ele sabia o que Edgar estava descrevendo. Ele havia visto algo semelhante, mas ainda não conseguia compreender o que eram aquelas entidades. O que Edgar tinha descoberto? O que ele tinha escrito nas páginas seguintes? Mas a última página do diário estava em branco, como se alguém tivesse parado abruptamente, como se o autor tivesse sido interrompido. Ou pior, tivesse desaparecido. Determinado a descobrir mais, Renato passou os dias seguintes explorando a casa e os arredores. Ele vasculhou todos os cômodos, desceu até o porão e até mesmo caminhou pelo terreno, mas nada parecia estar fora do lugar. No entanto, algo o incomodava profundamente. Ele sentia que, de alguma forma, as respostas estavam à sua frente, mas ele não conseguia alcançá-las.
Foi em uma tarde chuvosa que ele encontrou um compartimento secreto na parede do escritório. Dentro, havia uma carta antiga, amarelada pelo tempo, e uma foto emoldurada. A carta, escrita em uma caligrafia apressada e difícil de ler, dizia: "Eles estão aqui há muito tempo. Não sei se é um castigo ou um presente, mas esses seres transparentes são mais antigos do que podemos imaginar. Eles não vêm do exterior. Eles fazem parte da própria casa. Eles estão dentro dela, como se estivessem presos, esperando por algo. E talvez, eles estejam esperando por mim." A foto ao lado da carta mostrava um grupo de pessoas, provavelmente os antigos moradores da casa. Mas o que Renato notou era o que estava na parte de trás da imagem, uma figura no fundo, quase invisível, mas claramente perceptível. A mesma figura que ele havia visto nas noites anteriores. Naquela noite, Renato não conseguiu resistir. Ele sabia que a verdade estava em algum lugar, e ele precisava descobrir o que estava acontecendo na casa. As figuras transparentes o estavam perseguindo, e ele sentia que havia algo mais por trás dessas aparições. Ele ficou acordado até tarde, sentado no meio da sala principal, observando as sombras nas paredes. O relógio na parede fazia o som de um tic-tac incessante, como se o tempo estivesse se arrastando. De repente, ele ouviu um som suave, como o murmúrio de uma brisa. Então, apareceu uma figura diante dele, mais clara do que nunca. Dessa vez, não havia medo. Renato sentiu que a figura estava ali para algo mais. Ela não estava ali para aterrorizá-lo, mas para transmitir uma mensagem. "Você chegou tarde demais", disse a figura, sua voz mais forte agora, embora ainda parecesse distante, quase como se fosse um eco. "Esta casa não nos pertence mais. Ela nos possui." Renato tentou falar, mas sua garganta estava seca. Ele não sabia o que perguntar, nem o que entender. "Você não pode nos libertar", a figura continuou. "Estamos presos aqui, e sempre estivemos. Os transparentes não são humanos. Não somos mortos. Somos algo entre o que já fomos e o que seremos." E com essas palavras, a figura desapareceu, deixando Renato sozinho novamente. Mas algo havia mudado. Ele sabia que a verdade agora estava clara, a casa não estava apenas sendo habitada por seres estranhos. Ela era o refúgio desses seres, e eles estavam tentando encontrar uma maneira de retornar ao mundo físico. Renato não podia mais ignorar os acontecimentos. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? Como poderia lidar com essas figuras? Como poderia escapar desse destino? A única certeza era que ele não estava mais sozinho naquela casa. E a presença dos transparentes, por mais inquietante que fosse, nunca o deixaria em paz. Nos dias seguintes, Renato tentou lidar com a revelação de que estava preso em uma casa cheia de seres inexplicáveis, mas cada vez mais ele sentia que sua sanidade estava sendo testada. A ideia de que a casa não era apenas um abrigo físico, mas um lugar com um propósito e história próprios, o deixava ansioso e em constante alerta. Durante o dia, ele se forçava a seguir com sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Ele mantinha-se ocupado com pequenos reparos na casa e tentava, sem sucesso, entender o que poderia ter causado o aparecimento dos seres transparentes. Porém, à noite, quando a escuridão tomava conta do chalé, a presença deles se tornava palpável e inescapável. Em uma noite particularmente fria, Renato sentiu um peso sobre seus ombros, como se algo invisível o estivesse observando. Ele não conseguiu mais ignorar o fato de que os transparentes estavam se tornando mais audíveis, mais próximos. Ele podia ouvir seus sussurros suaves, como se estivessem conversando entre si em uma língua que não conseguia compreender. Foi nesse momento que ele decidiu que precisava entender o que estava acontecendo com a casa, e o que havia acontecido com seus antigos moradores. Não podia mais viver com o medo do desconhecido. Renato voltou ao sótão e passou horas revirando o diário de Edgar Ferreira e outros documentos que ele havia encontrado no chalé. O diário de Edgar estava repleto de anotações sobre as figuras transparentes e como elas começaram a se manifestar na casa. Nos últimos meses de sua vida, Edgar parecia completamente obcecado com elas. Uma das últimas entradas que ele escreveu, antes de desaparecer misteriosamente, falava de um ritual antigo que, segundo ele,
era a chave para entender o que estava acontecendo na casa. Não sei se é a casa que nos chama ou se somos nós que atraímos essa presença, escreveu Edgar. Mas há algo no fundo da floresta, um antigo altar, que pode ser a chave para tudo. O ritual foi interrompido. E agora, parece que estamos presos em um ciclo sem fim. Renato leu as palavras com mais atenção, sentindo que a resposta que procurava estava ali, mas ainda não conseguia compreender o verdadeiro significado do que Edgar estava tentando alertar. Ele decidiu que, no dia seguinte, iria até a floresta atrás da casa. Se o altar de que Edgar falava existia, ele precisava encontrá-lo. Talvez fosse a única maneira de entender por que essas entidades estavam ali e o que exatamente elas queriam. Na manhã seguinte, Renato se armou de coragem e, com uma mochila cheia de água e lanternas, adentrou a floresta. A vegetação era densa e úmida, e as árvores se entrelaçavam de maneira estranha, como se estivessem tentando esconder o caminho à frente. A sensação de ser observado, que Renato já estava tão acostumado, intensificava-se conforme ele se afastava mais da casa. À medida que se aprofundava na floresta, uma sensação de inquietação tomava conta de seu corpo. Não era mais só o medo da presença dos transparentes, mas algo mais profundo. O ar parecia denso e carregado, como se o tempo estivesse parado, como se ele estivesse em uma realidade alternada. Ele já não sabia se estava indo na direção certa, mas algo em seu interior o guiava, como uma força invisível. Após horas de caminhada, Renato finalmente encontrou uma clareira. No centro, havia uma estrutura estranha, um altar feito de pedras antigas, cobertas de musgo e raízes que pareciam ter crescido para envolver a construção. O altar era circular, com símbolos esculpidos em suas pedras, símbolos que Renato não reconheceu, mas que pareciam ter um significado profundo. Ele se aproximou cautelosamente, seu coração batendo forte no peito. No centro do altar, havia uma fenda, como se tivesse sido cortada, revelando uma caixa de madeira. Com as mãos trêmulas, Renato abriu a caixa e encontrou uma série de objetos estranhos dentro dela, pequenas figuras de pedra, amuletos e pedaços de metal corroído, todos com marcas esotéricas. A sensação de que algo estava prestes a acontecer cresceu. De repente, ele ouviu um som baixo, como um murmúrio, vindo de algum lugar nas sombras da floresta. Era um som familiar. O som dos transparentes. Eles estavam ali, mais próximos do que nunca. Quando Renato se virou, os transparentes estavam diante dele. Mas agora, eles não eram mais figuras indistintas. Algo os havia transformado. Seus contornos eram mais definidos, mais sólidos, como se estivessem começando a se manifestar de uma forma mais tangível. Seus olhos eram negros e profundos, sem vida, mas com um tipo de dor inexplicável. O murmúrio que eles faziam agora parecia uma única palavra, repetida incessantemente. Ritual. Eles sussurravam em uníssono. Ritual, libertação, tudo acaba. Renato sentiu uma onda de pânico. Ele compreendeu, finalmente, o que Edgar tentava dizer em seu diário. O ritual não estava completo, e ao não ser concluído, as entidades haviam ficado presas entre as dimensões, presas entre a vida e a morte. Mas agora, com a caixa e os objetos do altar, Renato estava no centro de algo muito maior do que ele imaginava. Ele olhou para as figuras e tentou entender. Eles estavam lá, mas não estavam vivos, e nem mortos. Eram seres sem forma definida, presos a uma realidade que não lhes pertencia. E talvez, Renato tivesse uma escolha a fazer. Ele sabia que, se completasse o ritual, poderia finalmente liberar as entidades. Mas isso significaria também libertar a casa de seu ciclo eterno, talvez destruindo tudo que ali existia. Porém, o que aconteceria com ele? Ele seria libertado também, ou ficaria para sempre, preso no mesmo ciclo que aquelas figuras? Antes que pudesse tomar uma decisão, os transparentes começaram a se aproximar, suas formas agora mais ameaçadoras. Seus corpos não eram mais apenas figuras nebulosas, eles estavam tomando forma, adquirindo uma aparência humana distorcida, mas com algo profundamente errado. Renato não teve tempo para mais perguntas. A decisão tinha que ser tomada agora. Ele respirou fundo, pegou um dos amuletos da caixa e o levantou para o céu.
Se for a única maneira de acabar com isso, então que seja, ele murmurou para si mesmo. Com o amuleto em mãos, Renato sentiu uma força misteriosa preenchê-lo. Ele estava se conectando ao altar de alguma maneira, o poder que havia sido interrompido há tanto tempo começando a fluir novamente. As figuras transparentes se aproximaram ainda mais, agora completamente visíveis. Eles estavam gritando, suas vozes se misturando em um som angustiante, como se soubessem que o fim estava próximo. Renato ergueu o amuleto com firmeza e começou a entoar as palavras que ele não sabia de onde vinham. Elas fluíam dele sem esforço, como se seu corpo já soubesse o que fazer. As figuras começaram a se contorcer, e a sensação de que a casa e o espaço ao redor estavam se desfazendo ficou ainda mais intensa. As sombras na floresta se agitaram, e o céu acima deles escureceu, como se estivesse respondendo ao chamado. Renato sentiu uma dor profunda em seu peito, como se estivesse sendo puxado para dentro da própria terra, como se ele fosse parte da casa e daquelas entidades. Com o último grito, as figuras transparentes começaram a desaparecer, suas formas se dissolvendo no ar. O som delas ecoou por um momento, mas logo se silenciou, como se o mundo estivesse finalmente se acalmando. Renato caiu no chão, exausto, com a sensação de que o peso da casa havia sido retirado de seus ombros. Ele estava livre. Mas ao olhar ao redor, ele sabia que a casa, com seus segredos e mistérios, não seria a mesma. Ele havia libertado as almas que ali estavam presas, mas a casa agora parecia vazia, perdida entre os mundos. Ele sabia que não poderia permanecer ali. Mas ao sair da floresta e voltar para o chalé, algo em seu olhar revelou o que ele soubera desde o início: o ciclo não estava realmente quebrado. O refúgio dos transparentes poderia voltar. Talvez, um dia, ele também fosse chamado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdo como esse para você. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima!